Hoje eu vou te ajudar a superar o medo da dor do parto. Oi, eu sou a Paloma, eu tenho 3 filhos, os 3 nasceram em partos domiciliares e além disso eu atuei como doula, acompanhando várias mulheres durante a gestação, no parto, puerpério e gosto muito desse assunto. Bom, aqui no canal eu tenho uma playlist falando só sobre o parto. E um dos assuntos que não poderia faltar é sobre o medo da dor do parto, claro. Eu vejo que esse medo é muito natural e independente de quantos filhos você tenha, você vai ter medo desse momento, mas principalmente para as mulheres que vão ter o seu primeiro parto, porque é desconhecido. E eu já estive nesse lugar, então eu tenho propriedade para falar o que é sentir esse medo, como que é esse medo. Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal e depois vou dar algumas dicas práticas para você resolver essa questão e trabalhar isso em você. Bom, na minha primeira gestação, eu não tinha nenhuma informação sobre parto. Tudo que eu conhecia sobre parto foi através de uma experiência que foi acompanhando o parto da minha irmã, sem planejamento nenhum. Não era para eu estar ali naquele momento do parto. Aquilo me assustou muito, porque eu percebi que eu não sabia nada sobre parto. Eu tinha ali 18 anos, 19 anos, por aí. E aí, com 20 anos, eu estava grávida. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu descobri que estava grávida é: eu vou passar por aquilo, porque foi um parto normal que eu acompanhei da minha irmã. Durante as primeiras semanas da gestação, eu ignorei completamente esse pensamento. Eu tentei não pensar nisso, falei, tá muito longe, vai demorar para acontecer, que é um dos grandes erros, assim. A gente tem essa dúvida, a gente tem essa sementinha, a gente deixa para depois, para pensar nisso depois. Mas, como boa curiosa que sou, teve um dia que eu precisei pesquisar sobre o parto. Eu queria ver, eu queria saber como que era aquele momento, até para eu decidir o que eu queria. Só que nessas minhas pesquisas, eu cheguei em outro ponto, eu cheguei nas violências obstétricas. E aquilo foi um mar, assim, de informação que eu não sabia que existia. Então, eu me aprofundei muito, comecei a pesquisar, não só pela internet, assim, né, em sites aleatórios, mas em pesquisas científicas mesmo. E essas pesquisas foi florescendo em mim um senso de justiça. Eu queria que daquilo não existisse, mas enfim, né. Então, além de ter o medo da dor do parto, eu também agora estava com medo da violência obstétrica. Eu percebi que o meu medo da dor do parto principalmente era porque eu não sabia como era isso, eu ouvia os medos, né? Eu ouvia sobre o medo da dor do parto de muitas mulheres. Mas eu percebi que o que deixava ele cada vez maior era não falar sobre ele. Então eu comecei em roda de gestante, comecei a perguntar para minha doula, para minhas parteiras, né, para equipe de parto que ia me atender. Durante toda a gestação, aquilo foi um medo que eu fui tentando resolver, fui tentando lidar com ele, não pensando muito sobre ele, até que chega ali às 37 semanas, 38 semanas e aquele negócio vem com tudo. Eu acredito que faz parte o medo, que de fato é um momento muito importante da nossa vida, né? Depois que vira aquele dia, nada mais vai ser como antes. Então eu acredito que esse medo não está só relacionado à dor em si, mas toda a mudança da vida, né? Essa mudança do como vai ser depois, como que eu vou dar conta, como que eu vou ser mãe. Então eu acredito que quando você está grávida pela primeira vez, esses medos, eles são muitos, porque é tudo muito novo. E quando é o segundo filho, o terceiro, ele vai diminuindo e vai se tornando algo mais pontual. Medo daquela dor, porque agora você conhece. E aqui eu estou falando especificamente sobre o parto normal e parto natural, tá? Bom, então eu vou falar 2 dicas que eu coloquei em prática, que eu não ouvi em lugar nenhum, mas que fez muito bem pra mim, pra eu lidar com aquele medo. E a primeira dica é ler histórias de partos, de referências de parto natural, sabe? Porque nós temos uma caixinha na nossa mente de muitas referências de partos trágicos, de partos horríveis, de filme que a gente assiste, parto é horrível, daquelas cenas de novela da mulher tendo muita dor, das histórias que as pessoas contam pra gente, principalmente quando estamos grávidas, as pessoas vêm com umas histórias horríveis, né? Ai, a fulana teve um bebê que se enrolou com um cordão no pescoço, quase morreu na hora do parto. Então, a gente já tá cheio de referência ruim. A gente não precisa ver mais histórias e coisas ruins, porque a gente já tem isso na nossa mente. Então, o que a gente precisa fazer é criar essas referências boas. E como que eu consegui fazer isso? Tem um grupo no Facebook chamado Parto Natural. Naquele grupo tem muita informação, muita coisa boa. As mulheres se ajudam demais ali. E tem uma parte lá que é sobre relatos. Então, quando eu tava ali com 38 semanas, eu comecei a ter esse medo, assim, mais profundo, assim, da dor. Será que eu vou aguentar? Eu não sei como que é. E aí, quando eu batia esse medo, o que eu fazia? Eu ia lá, nesse grupo do Facebook, e pesquisava por relatos de parto natural. Relatos de parto em casa. Relatos de parto
normal. E, gente, tem muito relato bonito, tem muitos relatos emocionantes. Nós vamos lendo aquele relato e esse medo ele vai se dissolvendo aos poucos, porque você vai criando um desejo por passar por aquele momento. Você vai criando um querer conhecer aquele momento, querer conhecer aquela sensação. Quanto mais eu lia relatos bons e conhecia histórias incríveis, eu queria aquilo, passar por aquele momento emocionante. Então, meu medo foi ficando muito pequeno, perto comparado com esse meu desejo. E os relatos me ajudaram tanto, 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 que assim que eu tive minha filha, um mês depois, eu não conseguia falar sobre o parto porque era tão emocionante que eu começava a escrever, eu chorava. Mas depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a escrever o meu relato, coloquei no grupo para incentivar também outras mulheres. Então a gente vai virando uma corrente do bem. E esse meu relato teve tantas visualizações ali que depois uma escritora entrou em contato para colocar o meu relato num livro sobre parto, né? E é incrível, sobre relatos de parto. Eu vou deixar o livro aqui, é esse aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser esse livro. E aí tem relatos de parto natural, de parto normal, de parto que precisou de alguma transferência, de parto em casa, parto no hospital. Tem de tudo, porque eu acredito que é isso, né? A gente precisa trocar essas experiências boas, porque de relato horrível e que muitas vezes tem muitos mitos dentro desses relatos, muitas mentiras, a gente já conhece demais, então a gente precisa de coisa boa para criar o nosso repertório. Bom, e a segunda dica, que não é tanto uma dica, mas é algo para a gente refletir, é que só dá para ter coragem se tem medo. Né? Se você tem medo do parto, se você tá com esse medo, pensa que você só vai conseguir ver o seu lado corajosa, né? Sentir essa coragem se o medo existir. Não tem como a gente ser corajosa de algo que a gente não tem medo. Então, quando me perguntam, nossa, você não teve medo do parto, você não teve medo da dor? É claro que eu tive, gente. Era uma coisa que eu nunca vivi, né? Eu nunca fui mãe antes de ter o primeiro filho. Então, o medo, ele é real, ele existe. E é uma quebra da sua pessoa completamente. Não é só físico, é muito emocional. É a sua vida ali, né? Então passa um filme sobre as suas relações, sobre esse medo de você ser mãe, agora você vai ser responsável por outra pessoa. Esse medo, ele é válido. Só que a gente pode ter a experiência de ver esse nosso lado corajosa, né? De ter essa coragem. Então, toda vez que você se der de cara com esse medo, esses pensamentos que trazem, nossa, essas perguntas que te matam, assim, será se você vai conseguir? Será se realmente é isso que eu vou ser capaz de ter um parto? Primeira coisa, tenta trocar, sabe, assim, a chave. E nesse momento que vem a dúvida, já tem uma resposta para essa dúvida. Não, olha, tenho medo sim, aceita esse medo, vai doer sim, vai ser difícil sim, mas eu vou conseguir, ponto. Tenta criar essa vozinha da coragem, ela ajuda muito. E não só durante a gestação, mas no dia do parto, essa vozinha, ela precisa estar muito forte com você, porque vai ser o dia que você mais vai precisar dela, tá? Bom, e uma amiga querida chamada Jéssica me perguntou como que a gente resolve essa questão do medo quando o parto ele é específico, quando ele é em casa. Porque não basta só o medo da dor e daquele momento, a gente também vai ter medo de precisar de uma transferência, de acontecer alguma coisa, né, fora do nosso querer, porque planejado vai ter que estar. Quando a gente tem um parto em casa, a gente já planeja o plano B, o plano C, para qual hospital a gente vai ir se precisar de uma transferência, se ele é parte do convênio, se ele é o SUS, se vai ter que chamar ambulância, se tem carro para levar, enfim, é tudo planejado. Mas eu confesso que meu primeiro parto em casa, o meu maior medo era ter que ir para o hospital, era de ter que ter essa transferência. Porque ali tá lidando com o nosso ideal de parto, a gente tá planejando aquilo com tanto carinho, tanto trabalho, tanta mudança de mente, né, de ver a vida e essa coragem ainda maior, porque você enfrenta também perguntas, né, e questionamentos, até de si mesmo. Então a gente não quer que tenha uma transferência, a gente tem medo de precisar dessa transferência. Então como que a gente resolve isso? Eu não queria preparar as malas e os documentos caso fosse necessário uma transferência para o hospital. Então, chegando ali nas 40 semanas, você tem que deixar tudo pronto, não só o que você planejou para o parto, que tem os materiais que você precisa, algumas coisas para o parto em casa ser confortável, e aí eu falo depois disso, como também
os documentos e a bolsa como se você fosse para o hospital. Então, você resolve essas duas questões, o parto em casa e o parto no hospital. Mas e aí? Eu não queria montar essa mala, eu não queria deixar certo esses documentos. Eu fui, procrastinando isso, porque eu tava com medo de precisar daquilo. Eu já tinha uma imagem de como seria um parto em casa, o que eu queria, o que eu gostaria. E eu comecei a criar também essa imagem no hospital. E aí que vem, a dica máxima, assim, para esse caso, que é, no plano de parto, você também escrever sobre o parto no hospital. Então, tá, meu plano de parto, eu quero tudo isso aqui, se ele for do jeito que eu gostaria, né? O ideal num parto domiciliar. Mas, plano B, preciso de uma transferência? O que eu gostaria que acontecesse? Vai ter ali alguns protocolos que eu vou ter que estudar, vou ter que entender como funciona, quais são as situações, né, que vai ter que fazer eu ir para o hospital. Você tem que saber disso. E aí, chegando no hospital, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os protocolos, como que acontece, quero quem ali comigo, quero minha doula, quero meu acompanhante, preciso deles, então eles vão junto comigo. O que eu quero do mínimo da equipe? E aí você vai trabalhando esse medo, porque apesar dos pesares, é um dia incrível. E se você precisa desse suporte do hospital, ele vai continuar sendo incrível, só vai ser de um formato, né, diferente do que você idealizou. E aqui também entra essa dica dos relatos. Então, procurar relatos de parto hospitalares, procurar relato de parto que precisa de transferência, e isso vai ser cada vez mais natural para você. Não vai ser um assunto fechado que você não quer mexer, sabe? Aquele medo velado. Enfim, falar sobre o medo, ele é sempre melhor. Bom, gente, é isso. Se eu te ajudei de alguma forma a pensar sobre seu medo, a elaborar melhor os seus pensamentos, deixa aqui, comenta pra mim. Se você tem medo, do que você tem medo do parto? É da dor? É do dia? É da violência que talvez pode acontecer se for no hospital? Comenta aqui pra mim, curte esse vídeo, compartilha. Se inscreva aqui no meu canal, que eu tô aqui me empenhando pra fazer ele crescer, tá bom? Beijos!